Nossos cumprimentos a todos. E dando continuidade ao estudo do livro Divaldo Franco Responde, volume 1, vamos passar para um questionamento sobre crianças com mediunidade ostensiva. Vamos relembrar que a mediunidade ostensiva na infância é aquela em que os fenômenos se manifestam de forma clara, intensa e indisfarçável, diferente de uma sensibilidade sutil. A criança com mediunidade ostensiva atua como um transmissor mais potente, onde a separação entre o mundo físico e o mundo espiritual parece quase inexistente para ela. Esse quadro exige uma condução pedagógica e amorosa, evitando tanto o deslumbramento quanto o pavor. Diferente do amigo imaginário comum, a mediunidade ostensiva apresenta sinais mais profundos. Batidas, luzes que piscam ou pequenos objetos que se movem na presença da criança. Isso ocorre porque a criança possui uma abundância de ectoplasma, que seria uma energia ainda não totalmente fixada no corpo físico. A criança pode mudar o tom da voz, o vocabulário, ou começa a escrever mensagens e desenhos com estilos que não condizem com a sua idade ou alfabetização. Também relatos detalhados de lugares e pessoas que visitou enquanto dormia, muitas vezes trazendo informações que são confirmadas posteriormente. No caso, a criança funciona como uma esponja emocional, absorvendo instantaneamente a carga fluídica do ambiente ou de pessoas, podendo apresentar até sintomas físicos, como febre súbita, vômitos, crises de choro, sem causa clínica aparente. Lembremos que o sistema nervoso da criança está em formação e a exposição à comunicação de espíritos pode ser traumática e desgastante fisicamente. Jamais tratar a mediunidade como um talento ou um espetáculo para visitas ou curiosos. Isso alimenta o orgulho e desequilibra a faculdade mediúnica. Com as mudanças hormonais e a necessidade de o espírito focar na vida social, escolar e material, o canal costuma se fechar, podendo ou não retornar na vida adulta, de forma mais madura e controlada. A mediunidade na criança é, acima de tudo, um convite à família para o estudo e para a prática da caridade dentro do próprio lar. Então, a pergunta do Divaldo referente, então, à criança com mediunidade ostensiva. E se esse familiar percebe que a criança tem mediunidade ostensiva, deve incentivá-la ou reprimi-la, deve procurar um centro espírita ou, afinal, o que fazer? E Divaldo responde: primeiro passo, procurar o centro espírita, pois é o lugar apropriado, a escola de bênçãos. Um espírito muito querido, Djalma Montenegro de Faria,
escreveu há muitos anos, através de mim, que o centro espírita é como um colo de mãe, que afaga o filhinho na ternura, para dar-lhe calor, para sustentá-lo na ignorância. Viana de Carvalho, outro amigo espiritual, diz que o centro espírita é educandário superior para a vida. Logo depois, orientar a criança, explicar-lhe do que se trata e como comportar-se, explicando-lhe de maneira fácil o que lhe vem ocorrendo. Felizmente, dispomos no Brasil hoje e em muitos países do laboratório e útil concurso da evangelização espírita infanto-juvenil, com toda uma pedagogia metodologicamente trabalhada para essa faixa etária do desenvolvimento infantil, que pode contribuir muito para o equilíbrio do pequeno médium. Simultaneamente, aplicar as terapias espíritas, o passe, a água fluidificada, as orações. E, naturalmente, com o tempo, a faculdade vai diminuindo até ficar bloqueada, temporariamente, aguardando o momento próximo de ser orientada. Vamos à seguinte pergunta. Em uma cena de novela da TV, a mãe, já desencarnada, balançava seu filho num parque. Isso é possível nos dias de hoje? E olha o que Divaldo nos responde. Sim, muitas vezes os espíritos utilizam-se da energia de alguém que está nas cercanias e promove ações de natureza física, usando o ectoplasma, não necessariamente no caso da criança, mas também tirando as energias da natureza. Os espíritos podem trabalhar aplicando-a em nosso benefício. Vamos recordar que a espiritualidade utiliza diversos laboratórios, entre aspas, naturais para colher recursos. Por exemplo, as plantas são grandes doadoras de energia vital. Em trabalhos de efeitos físicos ou cura, os espíritos extraem o princípio vital das matas e flores. Por isso, ambientes arborizados são considerados ideais para o reequilíbrio energético. A água também é um excelente condutor e retentor de fluidos. Na natureza, cachoeiras, mares funcionam como grandes repositores de energia, devido ao movimento e à ionização do ambiente. Mesmo em efeitos sutis, como o passe, a natureza está presente. Muitas vezes, durante uma aplicação, os benfeitores espirituais trazem essências de flores ou o frescor das águas para aliviar dores físicas e inflamações no corpo perispiritual do paciente. A conexão com a natureza não é apenas lazer, é, sob a ótica mediúnica, uma forma de reabastecimento fluídico, essencial para a manutenção da saúde e do equilíbrio das faculdades psíquicas. E baseado no que foi dito, vemos que muitos estudiosos do espiritismo e da espiritualidade em geral
apontam para um aumento no número de crianças nascendo com mediunidade ostensiva. Isso é explicado no livro Transição Planetária. Lá vemos espíritos mais experientes, onde acredita-se que espíritos com maior bagagem intelectual e sensibilidade estejam reencarnando para auxiliar no progresso da Terra, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual desde cedo. As novas gerações parecem ter uma conformação biopsíquica mais sutil, o que torna a mediunidade uma característica natural da espécie em evolução e não uma anomalia. Quando a família pratica o evangelho no lar e mantém a harmonia, a mediunidade tende a ficar sob controle. Ela não some, mas deixa de ser perturbadora para se tornar uma percepção equilibrada. Se a criança vive com medo ou repreensão, a mediunidade pode aumentar, entre aspas, em termos de desequilíbrio, manifestando-se através de pesadelos, fobias inexplicáveis e irritabilidade, pois o canal está aberto, mas desprotegido. É importante notar que, embora possa aumentar durante os primeiros anos, a tendência clássica na visão espírita é que a mediunidade diminua drasticamente ou adormeça por volta de 11, 12 anos. A necessidade de integração social e o foco na vida material fecha, entre aspas, temporariamente essas janelas psíquicas para proteger o equilíbrio emocional do jovem. A mediunidade na criança aumenta com a agitação e diminui com a paz. O foco deve ser sempre a educação do espírito e a manutenção de um lar saudável. Lembremos que o ambiente doméstico é o filtro de proteção da criança. Se a casa está em harmonia, as percepções mediúnicas deixam de ser perturbadoras. Realizar uma leitura de mensagens edificantes, a prece em família, pelo menos uma vez por semana, ajudam a estabilizá-la. Isso cria uma barreira para afastar as influências espirituais menos esclarecidas. Vigilância de pensamentos e palavras, evitar discussões calorosas, gritos, programas de TV violentos. A criança com mediunidade absorve a carga emocional do ambiente. Um lar pacificado gera uma mediunidade pacificada. Muitas vezes, a instabilidade da criança é o reflexo da ansiedade e do desequilíbrio dos pais. Se o pai ou a mãe também possuem mediunidade, devem buscar seu próprio tratamento e estudo. A estabilidade da criança começa na serenidade de quem cuida dela. E assim concluímos por hoje, desejando a todos uma semana com muita paz e harmonia. Muito obrigada.